Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para o nosso quarto vídeo da nossa oficina intitulada Desenvolvimento Neuropsicomotor e Reflexões sobre Brincar. Lembrando a vocês que essa é uma atividade remota do nosso curso de licenciatura em Educação Física do setor litoral da UFPR. Sejam muito bem-vindos. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, recomendo que ou em meu canal pessoal ou no canal do curso, procurem pelos vídeos anteriores para que possam situar melhor e entender a nossa proposta. No nosso encontro de hoje, nós vamos dar conta de estudar os itens 5 e 6 do nosso sumário, que diz respeito aos marcos motores e aos atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor. Lembrando que o desenvolvimento neuropsicomotor atende pela sigla DMT, de desenvolvimento motor típico, ou DNPM. Fazendo uma pequena revisão, como já é habitual, no nosso primeiro vídeo, nós conversamos bastante sobre o desenvolvimento e o papel que se tem a tríade de Newell influenciando esse desenvolvimento, que ela gira em torno do indivíduo, da tarefa e do ambiente. O indivíduo seriam as condições genéticas e biológicas, o ambiente onde estamos inseridos, que pode ser estimulante, pode ter uma série de características, e a tarefa, que seriam as demandas que são impostas à criança, que podem ser colocadas também pelo próprio professor nas aulas de educação física. No nosso vídeo 2, nós conversamos sobre as características do desenvolvimento neuropsicomotor, que ele é sequencial, então existem marcos motores em sequência que vamos conversar hoje. Ele é céfalo-caudal, geralmente damos conta de controlar primeiro estruturas mais cefálicas, depois estruturas mais caudais, né? Primeiro controlamos a cabeça, depois caminhamos. De proximal para distal, desenvolvemos habilidades motoras e coordenação mais proximalmente e depois mais distalmente. Da mesma forma, do amplo para o fino, e que o nosso desenvolvimento não é estático. Hoje, quando olharmos os marcos, daremos conta de perceber isso de uma maneira ainda mais clara. Na nossa revisão do nosso último vídeo, o vídeo 3, então eu tomarei um pouquinho mais de tempo aqui para lhes dizer o seguinte: quero que vocês guardem bem o, o papel e as partes da nossa, digamos, da nossa principal célula do sistema nervoso, nossa unidade funcional, que é o neurônio, que possui um corpo celular, os dendritos, o axônio e as terminações do axônio, porque nessas células ocorre o nosso importante fenômeno chamado sinapse, que é a comunicação entre as células que lá no ponto final vai gerar o nosso movimento ativo voluntário. Ainda enquanto revisão, queria que vocês se recordassem que o nosso sistema nervoso central é um todo bastante grande e complexo, que se divide inicialmente em encéfalo e medula. E aqui, para o controle do movimento, neste momento, estamos dando uma ênfase maior ao córtex cerebral, aos núcleos da base, o cerebelo e o tronco encefálico, que são partes do cérebro, do nosso sistema nervoso central, do nosso encéfalo, que estão ligadas diretamente com o controle do ato motor voluntário. Na córtex cerebral, lembrem-se que a gente tem um papel dela muito importante no aprendizado motor e no início, no comando para a movimentação voluntária. Os núcleos da base e o cerebelo atuam auxiliando o nosso controle motor para que ele ocorra de maneira eficiente, coordenada, com tônus adequado. E o nosso tronco encefálico também vai agir, mas acaba agindo mais no papel das reações, na modulação dos reflexos e em algumas funções que nos são vitais, como conversamos no vídeo anterior, ok? Vamos ajeitar um pouquinho o microfone, cabelo, microfone, muita coisa junta, né, gente? Ainda revisando o vídeo 3, a professora Cláudia conversou conosco no vídeo anterior sobre neuroplasticidade.
Então, um breve conceito é aquela capacidade que o nosso sistema nervoso tem de se adaptar de forma plástica, ele vai se moldando conforme nós vamos sendo submetidos a estímulos, né? Que um desses estímulos são as demandas do ambiente que vão gerar aprendizado motor. E nesse sentido, a gente tem a importância e influência da educação física escolar em colocar demandas, criar um ambiente apropriado para esse aprendizado motor, para que o nosso sistema nervoso desenvolva cada vez mais as suas células, as suas estruturas, gerando uma neuroplasticidade e evoluindo e contribuindo para todo o processo de desenvolvimento do ser humano. Daí, revisando um conceito que vimos no nosso vídeo 3, eu convidei uma professora que é mestre e doutora em Educação Física e também docente do setor litoral da UFPR, a professora Tainá Ribas Melo, para que ela falasse alguns minutos para nós sobre a questão da aprendizagem motora, que é uma de suas principais áreas de atuação. Então, a partir deste momento, vocês terão 6 minutos de um bônus com a professora Tainá explicando para nós o que é a aprendizagem motora e a importância dela. Vamos lá. Olá, turma. Eu sou a professora Tainá, eu sou fisioterapeuta e docente do curso de saúde coletiva da UFPR Litoral e eu venho falar com vocês hoje um tema que eu gosto muito, que é a aprendizagem. Você já parou para perguntar o que é aprendizagem? Como eu defino aprendizagem? Então, em termos de conceitos, aprendizagens são processos associados à prática, à experiência, que levam mudanças relativamente permanentes na capacidade de produzir uma ação hábil, seja ela cognitiva, comportamental, emocional, de linguagem ou motora. Então, lembre, para eu ter um aprendizado, eu tenho que ter a retenção de algo por um tempo que a gente quer, enquanto profissional, que seja o mais longo possível, enquanto professor, enquanto profissional de educação física, enquanto fisioterapeuta, né? A gente quer que essa retenção seja o maior tempo possível e o melhor possível, o mais habilidoso possível, ok? E como que acontece esse processo de aprendizagem? Você já se perguntou? Então, tradicionalmente, a gente tem que o professor tende a verificar algum processo de aprendizado da sua turma por meio de provas, ou trabalhos, enfim, alguma forma em que ele vai te arguir sobre algum conteúdo, algum conceito, ou até algum movimento. Então, a gente diz que para ter aprendizagem, a favorecer a aprendizagem, a gente precisa de repetição e treinamento, e eu acho que isso é claro para vocês. Quanto mais vezes a gente fizer algo, estudar algo, repetir, melhor, mais a gente favorece esse aprendizado. A gente também sabe que essa aprendizagem ela é favorecida quando eu tenho uma certa especificidade daquilo que eu estou aprendendo. Então, se eu estou aprendendo algo e eu treino especificamente aquilo favorece meu aprendizado. Digamos, por exemplo, que eu estou treinando chutar. Quanto mais eu quero ficar melhor e aprender o chute, mais eu tenho que treinar o chute. Posso treinar arremesso e outras coisas, mas treinar um arremesso e outras coisas não vai me ajudar tanto a melhorar o meu chute, certo? Mas também preciso de uma certa variabilidade. Poxa, você acabou de falar que precisa de repetição e especificidade e agora fala que precisa de variabilidade. Como que é isso? Variabilidade seria, por exemplo, se eu estou aprendendo a chutar, eu chutar bolas de diferentes tamanhos, pesos, texturas. Você já viu uma criança quando você joga a bola para ela, que ela não tem ainda a reação, ela não aprendeu o tempo que ela precisa para fechar e alcançar a bola e a bola vai no rosto? Aí ela aprende, você está treinando com ela uma bola plástica bem levinha, ela aprendeu. Aí você pega uma bola um pouco mais pesada e joga, daí passa o tempo, certo? Porque ela ainda não teve aprendizado. Aí ela vai começar a perceber que ela vai ter que tentar calcular o quanto de velocidade que ela tem que ter dependendo do objeto que está vindo na direção dela. Lógico, isso vem com a repetição, com o treinamento, com a especificidade, mas também com a variabilidade. A variabilidade ela é muito importante quando a gente quer favorecer o aprendizado. Se vocês estão em sala de aula e a professora está ensinando um conceito para vocês na universidade e vocês treinarem, né,
repetirem e estudarem o que a professora passou, isso favorece o aprendizado. Mas esse aprendizado ele é muito mais favorecido se, além de estudar os slides, vocês procurarem aquela informação em livros, em artigos, com outros professores, palestrantes, que eles vão falar de outras maneiras, a mesma coisa, mas isso é uma certa variabilidade dentro de um treino e uma repetição específica. Além disso, a gente sabe que para favorecer essa aprendizagem é necessário dicas. Dicas que podem ser de atenção quando a gente está falando de um conteúdo para aprender. Coloca uma palavra com uma cor diferente, chama um som, chama atenção, prestem atenção, né? Assim como acontece no movimento. Se a criança está aprendendo a chutar uma bola, por exemplo, você vai dar a bola para ela chutar, ela vai experimentar, mas você também vai começar a orientá-la. Olha, para a criança, se for filho, enfim, paciente, aluno, chuta com o pé mais de lado, chuta mais rápido, mais força com essa bola. Você vai dar dicas para que esse aprendizado aconteça. Ela vai observar você fazendo, só de observar isso também é uma dica que ela está tendo, porque alguém está fazendo e ela vai copiar, assim como você também pode dar uma instrução verbal para que esse aprendizado seja favorecido. E para que a gente quer isso? A gente quer transferência. Então, a gente quer, por exemplo, que uma criança chute a bola, para ela ter o chute como uma habilidade motora que faz parte do desempenho, do desenvolvimento dela, como também a gente quer que, se ela for treinar o futebol, por exemplo, aquele chute que era uma habilidade que ela tinha lá elementar, que era importante para o desenvolvimento dela, se torne cada vez melhor, mais habilidoso e possa ser utilizado de forma recreativa e competitiva. A gente não quer o chute pelo chute. A gente quer o chute, uma certa função do dia a dia dela, mas também que tenha transferências para outras funções e habilidades que ela vai utilizar na vida dela. E assim para várias tarefas. O professor também quer que vocês aprendam um conteúdo para irem bem nas avaliações, lógico, mas para muito além disso, para que vocês sejam profissionais e usem esse conteúdo na prática de vocês. E outra coisa que é bem importante para a aprendizagem é significado. Então, se eu quero que a criança, por exemplo, aprenda um movimento, eu posso treinar o movimento puro e simples. Posso pedir, se for bebê fica difícil pedir, né? Mas o que eu posso fazer para favorecer ainda mais esse aprendizado? Dar significado. Se eu quero que ela role, eu coloco um objeto perto, mas um pouquinho mais distante, em que ela só alcançar não seja suficiente para pegar, que ela tenha que se deslocar para pegar um objeto. Se eu quero que ela faça um movimento, eu posso pegar um brinquedo, que aquilo tem significado, é importante para ela, vai incentivá-la e ela vai aprender. Eu posso ir dando segurança e auxiliando até que ela consiga fazer sozinha. Mas tudo que a gente gosta mais e faz de forma mais prazerosa favorece o nosso aprendizado. Então, o que seria aprendizagem motora? A aprendizagem do movimento. Seria ter a retenção desses movimentos de forma mais ou menos permanente, de maneira que a gente quer usar ao longo de toda a nossa vida. E para isso eu preciso de treinamento, repetição, uma certa especificidade com variabilidade, para que eu consiga transferir isso para o meu dia a dia. Certo? Espero que tenham gostado e até mais. Então, vejam, como a professora Tainá nos ensinou, existem questões que são muito importantes para a aprendizagem motora e que também são centrais para a educação física na escola, porque vão influenciar o aprendizado das crianças ou dos mais velhos também. E feita esta revisão, nos sentimos preparados para então, no dia de hoje, iniciarmos as questões relativas aos marcos motores. Por que os marcos motores são importantes? Para que eu consiga saber se aquela criança está se desenvolvendo adequadamente, para que eu consiga entender se ela tem determinada idade e se ela está cumprindo com o esperado para a idade dela, por exemplo, e para que eu saiba também o que ela deverá fazer na próxima idade, então o que eu devo estimular na minha aula para que ela atinja o esperado em seu repertório motor. Vamos lá? Vejam, Gallagher, que é um autor muito importante na área de desenvolvimento motor, já em 1982, didaticamente, dividiu
os nossos movimentos em movimentos reflexos e rudimentares até os 2 anos, né, naquela fase mais de bebê. Movimentos fundamentais, que é a fase pré-escolar, entre 2 e 7 anos, e movimentos especializados ou desportivos para os maiores de 7 anos. Sempre que falo isso em sala de aula, tem N questões que os estudantes colocam. Mas, professora, esporte antes dos 7, não? Não é exatamente isso. A gente vai trabalhar componentes, pode trabalhar a modalidade, mas sem grandes expectativas e principalmente sem grandes cobranças, porque nós ainda não temos a maturidade neurofisiológica do indivíduo. Lembram-se da nossa tríade? Indivíduo, demandas, tarefas e ambiente? Eu preciso que o indivíduo esteja apto para realizar aquilo, desde a sua parte emocional, a parte física, né, a parte cognitiva. Então, é um conjunto muito grande e ele só vai desenvolver determinadas características necessárias para a modalidade, especificamente, a partir dos 7 anos, não é aos, é a partir dos 7 anos em diante. Tá? E existem também vários outros questionamentos que vocês vão ficar aí pensando: ah, mas eu vou ali para a beira da praia e vejo o pessoal já cobrando os pequenininhos que tem que conseguir fazer uma manobra na onda, tem que pegar bem a onda. Nem sempre a criança vai ter maturidade neurofisiológica, condições de corresponder a esta demanda. Então, há que se ponderar o quanto isto pode gerar desenvolvimento ou gerar estresse e às vezes até um bloqueio com relação à prática da atividade física. Mas essas são cenas de outra novela. Então, vejamos. Do 0 a 2 anos, que eu já comentei com vocês que por muito tempo foi a minha faixa etária de maior interesse, que compreende ali desde que o indivíduo nasce até ele aprender a caminhar com um bom equilíbrio e começar a correr. A gente vai ter então um bebezão, que a gente consegue ver ali na primeira figura, depois ele começa a controlar a cabeça, que vocês visualizam ali na figura em que ele está em prono, de barriga para baixo, sobre a grama. Depois a gente já consegue vê-lo sentar naquela figura que ele está na beira do rio. Depois é possível visualizar ele começar a engatinhar, né, na figura mais abaixo. Ao lado a gente já vê os bebês em pé. E passado um ano que eles já caminham, eles vão começar a desenvolver a motricidade mais aliada à cognição, como na situação dos encaixes, da menininha no centro das figuras, e também desenvolver muito seu equilíbrio e coordenação, como aquela criança que está correndo nas ondas da praia. Então, retornemos e façamos uma análise de onde estamos nos situando na divisão didática proposta por Galarrui. Vamos começar nesse primeiro momento da oficina entre os 0 e 2 anos, onde temos movimentos reflexos e movimentos rudimentares, ou seja, temos uma mobilidade dos reflexos, que é algo tido como involuntário, pouco coordenado, estereotipado, e já algum desenvolvimento de habilidades mais rudimentares, com menos coordenação motora, como controlar cabeça, sentar, engatinhar, caminhar, mas que não tem tanta habilidade fina ou especificação a tarefas mais complexas. Daí, eu vou convidar vocês para que, a partir de agora, analisemos como é o repertório motor de um recém-nascido. E assim no rostinho dá pra passar só um paninho. Vejam, assim, quando o bebê nasce, ele passou por meses dentro do útero materno numa posição que se chama de flexão e permanecerá no primeiro mês de vida com a posição de flexão fisiológica, a flexão normal, e a partir de então ele vai começar a desenvolver a extensão, conseguir controlar primeiro a cabeça, depois o tronco, depois os membros inferiores contra a gravidade. Então, nesse vídeo do segundo banho desse bebê, é possível visualizar o quanto ele se desorganiza da parte do seu repertório motor quando colocado contra a gravidade, né? Eles são limpinhos, só pra dar uma pescada, ativada neles assim, ó.
Certo, agora vai mamar. Depois ou dorme, o banho relaxa. Agora eu vou convidar vocês para que nós façamos este mesmo olhar já para um bebê um pouquinho mais velho. Então, agora nós vamos para o mesmo bebê, mas na faixa etária dos 4 meses de idade, em que, se colocado de bruços, de barriga para baixo, em prono, a posição a terminologia técnica, ele já consegue erguer a cabeça, fazer o controle da cabeça, e ele já está ensaiando fortalecer o seu abdômen por esses kicks, chutinhos que ele está dando, e começando a aprender a rolar, que é o virar de lado. E vejam que a gente sempre diz que o primeiro rolar ele é meio que acidental, ele ergue tanto membros inferiores que rola, né? Algo ainda meio desajeitado e que vai se desenvolver. Já começa a desenvolver a simetria, o controle dos olhos em relação à mão, e tudo isso lá no esporte vai ser muito utilizado depois. Agora a gente vai evoluir um pouquinho mais. Vamos dar uma olhada no mesmo bebê, agora com 8 meses. Vejam a diferença de uma criança que, quando nasceu no banho, não tinha nenhum controle, aos 4 meses controlava a sua cabeça e conseguia virar de lado, agora já para sentado, já tem proteção para frente, chamamos reação de proteção para frente com as mãos, para os lados, está quase indo para o 4 apoios, para ficar de gatas, de 4 e engatinhar. Nesse vídeo, o que a gente tem de estímulo, de demanda? Nós temos o cachorro passando ao redor e ele está querendo ir atrás do cachorro. Então, nesse sentido, a demanda é muito importante, o ambiente facilitador do movimento também é muito importante. Mas o mais importante, gente, que tem em tudo isso, e que por isso que eu gosto de mostrar o primeiro ano de idade didaticamente, embora saibamos que o professor de educação física vai atuar nas pré-escolas e pode até atuar com bebês, em alguns lugares já atua, e isso é muito bom, muito importante para a criança, a gente sabe que isso não é tão frequente. Mas o importante de se olhar para esses vídeos é o seguinte, que no primeiro ano de vida, como a criança muda muito, ela faz, digamos, nada e sai quase caminhando, a gente consegue ver a evolução. Por isso que daqui um pouco a gente vai trabalhar o conceito de atraso, e o atraso ele tem de ser visto muito sobre mim em relação a mim mesma, né? Não adianta eu me comparar com os outros, mas eu tenho que olhar para aquela criança hoje, estabelecer uma linha do tempo e ver se ela está evoluindo do ponto de vista de seu repertório neuropsicomotor, ok? Então agora, pessoal, vamos dar uma chegadinha lá no 10º mês, que é um mês bem legal, que é por volta dele, e reforço para vocês, é por volta de, pode ser antes, pode ser depois, depende de cada um, que a criança começa a engatinhar. Mas olhem que ainda é difícil erguer o joelho e seguir adiante, tem um pouco de padrão de arrasto, e muito em função daquilo que o ambiente coloca como demanda, da curiosidade, né? Então, vocês, enquanto professores de educação física, serão pessoas que têm o papel de quebrar rotina, quebrar a monotonia e de estimular a curiosidade nas crianças. Chame ele aí. Seguindo um pouco adiante, vamos dar uma olhada o que acontece com o ser humano quando ele caminha. Vocês imaginam que um belo dia a criança acorda, já engatinha bem, então ela desce do berço e sai andando? Não, as coisas começam devagar, num padrão rudimentar, com dificuldade, e daí que se vai evoluindo. Vejamos. Ó, soltaram ele. E a base é alargada, ou seja, os membros inferiores estão bem afastados, as mãos erguidas, os membros superiores em rotação externa, servem para tentar auxiliar no equilíbrio.
o quadril é mais fletido e, por sorte, temos a fralda, que amortece cada uma dessas quedas, não é mesmo? E agora, eu quero que vocês observem que, a partir do primeiro ano, a gente já vai ter uma atenção mais a cada 3, 6 meses. É esperado que quase todas as crianças caminhem até os 18 meses, até 1 ano e meio, tá? Se a criança não caminhou até 1 ano e meio, a gente já vai observar se todo o resto está adequado, se já engatinha, está desenvolvendo um pouco da fala, cognição, e às vezes pode ser que seja só uma questão de atraso, de menos estímulo, de menos demanda. Porque existe, gente, a questão da demanda é muito importante. Muitos dos pais nos procuram em consultório porque a criança não caminha, mas você vai fazer uma análise detalhada, a criança já fala, se expressa bem, consegue manifestar os seus desejos, e seus desejos são atingidos no estilo: seu desejo é uma ordem, tudo que quer lhe é entregue. Então, para que a criança vai se movimentar se ela não tem demanda, se ela não tem necessidade disto, né? O contrário também ocorre, a criança se move muito bem, chega onde quer, faz o que quer, para que se esforçar para falar se não tem necessidade, tá? Então, quando chega de 1 ano em diante, a gente já começa a ter um desenvolvimento diferenciado, que é das questões de equilíbrio e também da cognição associada ao movimento do ser humano. Então, entre 12 e 18 meses, vamos acompanhar ali o mesmo bebê por volta de 18 meses, 1 ano e meio. Ele já vai aparecer para nós. Eu quero que vocês observem como melhorou o equilíbrio. Então, vejam, já permanece em pé, caminha bem. Onde que conseguimos observar o equilíbrio? Agacha e levanta. Não utiliza mais os membros superiores elevados para obter equilíbrio, pelo contrário, já explora o ambiente e desenvolve a inteligência por meio da mobilidade de seus membros superiores, né? E a gente vê que seu equilíbrio está bem evoluído. E quando nós chegamos nesse mesmo bebê, já perto dos 24 meses, perto dos 2 anos de idade, vejam a diferença. A criança realmente, por volta dos 2 anos, ela corre e corre bem. Tem um equilíbrio muito bom. Os seus membros superiores já acompanham e auxiliam no movimento, já consegue realizar saltitos, parar bruscamente, mudar de direção e interage plenamente com o meio. Você plantou Olha, grama observem com os vovô? pulos. Eu plantei grama, dei uma martelada no dedo. E antes de partir, então, para a próxima fase, que seria das habilidades motoras fundamentais, o que eu gostaria de conversar com vocês é uma questão que ela não perpassa tanto pela questão da educação física na escola, mas pode ser uma dúvida que os pais cheguem para vocês e apresentem e lhes questionem. Sobre o andador, né? Então, o andador, ele é um instrumento que ele é proibido pela Sociedade Brasileira de Pediatria, apesar de ainda ser amplamente vendido em lojas e muito utilizado. Qual que é o principal risco do andador? Não é o atraso motor. O principal risco do andador é a criança fazer o capotamento quando chega com as rodinhas em um degrau, e tem relatos na literatura de traumatismo crânioencefálico, né? De lesão no sistema nervoso central. Ou, por exemplo, dela chegar rapidamente em um forno quente e se queimar, porque você está dando velocidade para um ser humano inconsequente, que não conhece as coisas e não tem noção do perigo. Do ponto de vista motor, quando a gente enxerga uma criança sentada no andador, ela está sempre com o quadril fletido, dobradinho, e joelho fletido também. Para caminharmos, a gente precisa desenvolver extensão do quadril e extensão do joelho. Então, a criança acaba atrasando o seu caminhar, porque ela está numa posição biomecânica que não favorece o desenvolvimento da musculatura extensora.
E a outra questão é o seguinte: facilita muito a vida da criança. Se ela tem velocidade naquele instrumento para fazer o que quer, para que ela vai, qual é a demanda que se vai gerar para que essa criança caminhe, certo? Então, fechamos o desenvolvimento até o 2º ano de vida com esta questão. E agora, vamos partir para os 2 a 7 anos. Os 2 a 7 anos, então, a literatura e Gallagher nos referem que são os nossos movimentos fundamentais. O que são os movimentos fundamentais? Eles podem ser divididos em locomotores, para se mover, para se locomover, estabilizadores, ou seja, relacionados ao desenvolvimento do nosso equilíbrio, e manipulativos, ou seja, que nós dependemos das nossas mãos, do nosso desenvolvimento de habilidades motoras em membros superiores para executar. Tá? Daí vocês vão pensar assim: tá, mas a criança desenvolveu-se tanto até o 2º ano de vida, controlou cabeça, tronco, quadril, membro inferior, engatinhou, caminhou, correu. E agora ela vai ficar fazendo essas 3 coisinhas por 5 anos. Não são só 3 coisinhas, gente. Vejamos. Olhem a lista que a gente pode ter, e ainda existem mais, sobre habilidades manipulativas. Vai desde arremessar, né, a lançar, rolar bola, as locomotoras desde o andar até o escorregar, escalar, saltitar, a estabilizadora do flexionar, posições invertidas, girar-se, estender-se. Então vejam, por isso que este ainda não é o momento de trabalhar modalidade, trabalhar o esporte em si, porque nós temos todos esses movimentos que são a base para que depois a criança se desenvolva dentro dos esportes, tá? E é muito para se desenvolver. Daí, nós temos o que chamamos de estágios desses movimentos. De 2 a 3 anos, né, a criança está ainda com movimentos restritos, a gente já vai ver ilustrações que nos mostram isso na prática. Usar exageradamente o corpo para se equilibrar, para se manter na posição, e uma coordenação muito ineficiente. Vejam ali o exemplo com a habilidade de se equilibrar sobre uma trave. Lá em cima, o primeiro movimento, que é o inicial, quando a criança fica num pé só sobre uma trave, ela utiliza muito o movimento exagerado de membro inferior, de membro superior e até da cabeça para tentar ali ficar dura, equilibrada e não cair. Tá? No estágio elementar, que é o intermediário, a gente tem ali entre 4 e 5 anos um maior controle, uma coordenação e ritmo. Então, vejam, ele ainda não conseguiu ali se abrir, fazer a abdução dos membros superiores, né, e caminhar rapidamente, mas já há um padrão de movimentação melhor desses membros inferiores e superiores que não estão na sustentação de peso, e até do próprio alinhamento da cabeça, então já houve o desenvolvimento. E o indivíduo maduro, entre 6 e 7 anos, ele já tem desempenhos mecanicamente eficientes, movimentos coordenados e controlados. Ou seja, né, eu já consigo fazer a abdução dos meus membros superiores, caminhar rapidamente, ter equilíbrio e até prestar atenção nas pistas do ambiente, nos estímulos externos e conseguir executar a minha mobilidade. Então, para que a gente entenda que são vários, né, as habilidades estabilizadoras, locomotoras e manipulativas para serem desenvolvidas. E dentro de cada uma dessas, nós vamos ter uma fase inicial nos primeiros 2 anos, uma intermediária nos próximos 2 anos e uma final e mais avançada nos últimos 2 anos. Vejamos mais um exemplo. Na corrida. Na fase inicial, quando ele saiu ali dos 2 anos, ele já consegue erguer um pouco os membros inferiores do chão, né? Mas ele ainda não tem muito bem estabelecida aquela fase em que se retira os 2 pés do apoio. E vocês olhem lá na figura inicial, a diferença do movimento do membro superior dos braços na figura inicial para a figura elementar, né, a fase intermediária ali em que os braços já estão auxiliando, e
na fase final, em que a gente já vê tanto membros inferiores dando saltitos, fazendo a fase em que se fica no ar, e os membros superiores auxiliando muito bem com toda esta coordenação. Então, guardem bem, né, que a criança tem essa possibilidade de ter esses 3 estágios e que é isso que se vai estimulando ao longo da fase pré-escolar. Mais um exemplo a gente consegue ver no arremesso, né? Então, o arremesso é muito bom de ver. Se vocês tiverem a oportunidade de ver alguma criança com 2 a 3 anos fazendo um arremesso, de início ele é muito rudimentar e depois ele se evolui muito com a utilização de todo o corpo. A ilustração nos mostra bem, na fase inicial a criança só faz uma extensão do cotovelo e lança a bola. Na segunda fase, ela já faz uma extensão do cotovelo e já faz a flexão do tronco, e um dos membros inferiores já auxilia um pouco. Na última fase, a gente consegue fazer o arremesso com toda a amplitude de ombro, cotovelo, punho, cabeça também auxilia no movimento e dá-se uma passada. Então, os 2 pés vão se mover para contribuir para um movimento coordenado. Então, antes de chegarmos dos 7 aos 4 anos, o que eu gostaria que vocês visualizassem é uma das habilidades que vai começar a ser desenvolvida melhor a partir dos 7 anos, mas que criança por volta dos 6 já também tem condições de. Por isso que a gente diz que são faixas etárias, que não existe nada fixo, preso, que só vai fazer depois de. Algumas crianças fazem antes, outras um pouco depois, e está tudo certo. Vejam esse vídeo de uma criança de 6 anos e meio pulando cordas, né? A gente vê que é necessário usar as habilidades locomotoras para fazer o salto, estabilizadora para retornar com equilíbrio. Os membros superiores também estão auxiliando na coordenação e na sinergia do movimento, né? E é claro, isso se você for ver a mesma criança hoje com 6 anos aqui com 6 anos e meio. E daqui a 5 anos, na fase final dos movimentos especializados, a destreza, a execução da habilidade motora será infinitamente melhor. Vou dar para vocês um exemplo de coisas que não são estimuladas e a gente acaba não aprendendo na infância. Tem coisas que eu faço agora na vida adulta, por exemplo, eu, Luciana, que muitos adultos não fazem, né? Agora foi dia das crianças e meu filho ganhou um pogobol e eu achei que não fazia mais isso e ainda consigo pular com ele. Porém, pular corda eu nunca aprendi e ainda não sei. E entra na lista das coisas que a gente se promete que vai fazer e está na pilha, né? Vamos ver se agora, fazendo essa promessa publicamente, eu pago. Voltando então para os 7 aos 4 anos, a gente já vê ali na ilustração uma série de coisas diferentes. Então, a gente já volta para a interação, para a expressão artística, para a dança, para ambientes distintos, como o ambiente aquático, para a questão dos jogos com regra, como dama, como xadrez, né? Porque agora, gente, a criança já tem o que chamamos de maturidade neurofisiológica. Se vocês pegarem uma criança por volta dos 5 anos, ela começa a já ter a maturidade para esperar a sua vez em um jogo, né? Para seguir regras, mas isso vai ficar bem melhor a partir dos 7. Então, vejam, nos situando na nossa pirâmide, estamos entrando nos movimentos desportivos a partir dos 7 anos. Essas habilidades são tidas como habilidades motoras complexas e específicas às tarefas. Como falamos, vamos ter a questão das regras, da interação, e muitas delas, e elas dependem do desenvolvimento de habilidades cognitivas. Elas dependem do desenvolvimento de eu ter habilidades cognitivas, também vão desenvolver. Ou seja, se eu estou em um jogo de futebol, eu tenho que saber as regras, saber o que eu posso, o que eu não posso executar agora,
E também tenho que fazer abstrações, tenho que antever situações, tenho que conseguir olhar todos com os quais eu estou interagindo e prever o que eles fariam com base naquilo que eu farei agora, né? Isto é puxado para uma criança de 7 anos, mas ela já começa a fazer. E com o treino e aprendizagem motora, ela vai fazer isso muito bem quando a gente vai chegando para as fases finais do movimento especializado. Para que esse movimento especializado ocorra, precisamos de uma ótima base motora ampla, que vem lá do primeiro e do segundo ano de vida, que eu preciso ter caminhada, ter corrida, ter equilíbrio. E psicomotora, que vem dos 2 a 7 anos, que eu vou trabalhar a questão da locomoção, da estabilização e das habilidades manipulativas. Então, vocês prepararam uma base que agora também vai ser utilizada em 3 estágios, né? Entre 7 e 10 anos, o início, de 11 a 13, o meio e depois os 14 anos, a permanência. Entre 7 e 10 anos, então veja, a gente tem ali 3, 4 anos em que a criança vai passar aplicando habilidades fundamentais em atividades especializadas. Ou seja, tudo aquilo que foi trabalhado lá na pré-escola, ela vai conhecer as modalidades, conhecer a dança, conhecer os jogos e vai aplicar de diferentes formas, com regra, com interação, sem interação. Quando chegar a partir dos 11 a 13 anos, a gente vai tendo um refinamento dessas habilidades. Ou seja, já tive um geralzão de tudo e começo a escolher para refinar, porque também refinar tudo não é tão simples assim, não é para todo mundo, é para quase ninguém, digamos assim, né, gente? E vai entrando junto na fase da adolescência, em que, como ela prefere algumas coisas, outras ela evita, e que daí já é toda uma outra dinâmica que o professor de educação física tem que trabalhar do convencimento para a participação das atividades, que também são cenas de uma outra novela, né? Com 14 anos, eu já vou ter condições de maturidade neurofisiológica, ou seja, o meu eu está preparado, né? Na maioria das pessoas, não dá para generalizar, né, gente? Vou ter condições de ter recebido demandas o suficiente para, desde que o meu ambiente também tenha me proporcionado isso, para que eu esteja com um repertório motor permanente, estabilizado, com condições de que eu desenvolva tudo o que eu quiser se eu me propor a repetir, a treinar, a aprender, tá? É claro, hoje a gente tem outros dilemas também, como o dilema das telas, as nossas crianças com uma motricidade fina mais apurada, porque ficam muito em frente de computador, em função de mouse, em função de tablets e de celulares. Agora vem a época atual que estamos vivendo no isolamento social, predispôs a menos interação ainda e talvez menos exposição a interações mais coletivas e a motricidade ampla e motricidade de membros inferiores. Então, nem todo mundo vai chegar nos 14 anos com um repertório motor completo, adquirido e que pode durar por toda a vida, mas é a idade que a literatura nos dá como embasamento disso ser possível. Tá? Depois dos 14 anos, daí a gente vai ter 3 situações: o adulto, o atleta e o idoso. Tá? O adulto, homem e mulher, acabam tendo algumas diferenças por aquilo que foi exposto na escola, sem entrar no mérito de discussões de cunho sociológico, mas eu ainda sou de uma época em que na minha escola eu nunca aprendi a jogar futebol, o máximo que chegou se foi a um handebol, porque isso não era uma coisa para mulher. Então, isso, é claro, vai respingar no meu repertório motor na vida adulta, ok? E a mesma coisa para os meninos com balé, com ginástica e etc. Então, há diferenças, mas o adulto ele tem condições de desenvolver tudo o que ele quer, e conforme ele vai se aproximando do idoso, né, 60 ou 65 anos, dependendo da definição que utilizarmos, se eu não tomar os devidos cuidados de prática de habilidades motoras, eu terei o declínio do meu desenvolvimento motor. Né?
salvo para a questão dos atletas que vão ter altas especificidades da atividade e um desenvolvimento muito maior nas atividades que realizam e nas correlatas, né? E o idoso daí se torna um capítulo à parte, no sentido de que é uma fase de declínio fisiológico, e quando se passa dos 80 anos, então que a gente já vai evoluindo para o idoso frágil, se a gente não tiver feito uma poupança em termos de condições estruturais, físicas, biológicas, motoras, né, a gente vai ter menos para gastar. Né? É aquilo que eu sempre brinco, que é como se ao longo da vida você viesse fazendo uma poupança. Né? E não é só guardar dinheiro para aposentadoria, né? A gente tem que guardar massa muscular, coordenação motor, e tudo isso se faz por meio de treino, de hábitos saudáveis e essas discussões. Por isso, a gente consegue ver uma ampulheta que Gallahuy nos coloca, né, em que o nosso movimento ele é dividido lá em cima em utilização permanente, recreativa ou competitiva. Né? Ou seja, agora olhem lá embaixo, tem a fase motora reflexiva e rudimentar até os 2 anos, motora fundamental até os 7 anos, dos 7 aos 14 especializada, e acima, daí a gente vai passando, né, por aquela parte fininha da ampulheta que estrangula o meu desenvolvimento motor. E estrangula por quê, gente? Estrangula e pode abrir novamente para o competitivo, para quem compete ou não. Pode abrir novamente para o recreativo, para quem pratica habilidades motoras sob alguma circunstância. Porém, pode ficar só no permanente na vida diária, né, nos indivíduos mais sedentários, menos ativos. Então, hashtag fica a dica, né, que a gente não deve utilizar só no nosso cotidiano, habilidade motora, mas fomos feitos para também realizar habilidade motora de cunho recreativo, em outras circunstâncias, como uma poupança para a nossa vida adulta e idosa. E daí, pessoal, então falamos até agora sobre os marcos motores. Então, essa aula fica um pouco mais longa, mas são assuntos muito importantes. Quase chegando ao final, quero falar com vocês um pouco sobre atraso. Ah, Luciana, mas por que atraso? Não sou médico? Não vou ser fisioterapeuta? Ótimo, mas você é quem vai estar com a criança lá na educação física escolar e pode ser quem vai dizer para aquela coordenadora, para aquela diretora, olha, eu considero por isto e por aquilo que esta criança está com desenvolvimento neuropsicomotor em atraso. E aí que a gente vê o profissionalismo do professor de educação física. A gente não acha que a criança está atrasada. A gente tem condições, olhando marcos motores, olhando história pregressa, utilizando algumas escalas que a literatura nos traz, que diz o que a criança tem que fazer naquela idade. Nós temos condições de dizer para a direção, olhe, segundo este instrumento padronizado, segundo essa escala, eu avaliei esta criança e ela está com tal atraso em tal área do desenvolvimento. Gostaria de ver a possibilidade de sugerir para esta família uma avaliação mais especializada por um serviço de saúde especializado. Tá? Então, por isso, vamos ter essa conversa sobre atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor. A gente tem um conceito de habilidades motoras esperadas para a faixa etária. Então, acompanhe comigo o que está escrito no slide em vermelho. Espera-se que o repertório motor seja condizente com a idade cronológica. Então, gente, antigamente, quando me formei, a gente tinha 2 conceitos, idade motora e idade cronológica. Quem que é a idade cronológica? Aquela da minha certidão de nascimento. Se eu nasci em 27/2/81, então estou prestes a fazer 40 anos. Esta é a minha idade cronológica. Quem é a minha idade motora? Aí é com base no meu repertório motor, como que eu executo, o que eu executo, que eu vou ver se eu tenho uma idade motora condizente com 30, né? Ou
No caso, o não saber pular corda está para baixo dos 7 anos. Então, veja, né? Mesmo no indivíduo tido como típico, normal, saudável, a gente tem defasagens que não o fazem ser anormal, atípico, se não o prejudicam funcionalmente, ou seja, por eu não pular corda, eu não deixo de interagir com o meu meio, eu não deixo de agir profissionalmente e conseguir o meu sustento, eu não me prejudico emocionalmente, né? Agora, existem questões como o não caminhar, por exemplo, já compromete um tanto mais a funcionalidade, embora tenhamos grandes avanços na inclusão, ainda compromete. Então, vejam, o que a idade cronológica respondemos, que é a da certidão de nascimento, e aqui na educação física a gente vai ter interesse pela faixa etária motora, ou seja, o que a criança faz está comparável ao esperado para qual idade. Então, se eu pego uma criança que tem 2 anos de idade da certidão de nascimento, eu vou esperar, como a gente viu lá, que ela esteja correndo e correndo bem, interagindo com o meio, dando saltitos. Se ela começou a caminhar agora, então ela está numa faixa etária motora de mais ou menos 12 meses ou um pouco mais. Entendem? Então, ela está com nível de atraso para o esperado, para a média do realizado pela sua idade. Grande diferença entre idade cronológica e motricidade esperada para a idade pode caracterizar atraso. Então, vejam, a gente viu lá, no primeiro ano de vida, a criança muda muito, no segundo também. Dos 2 aos 7, a gente já vê que os estágios já levam 2 anos para acontecer, então vai mudando menos. Dos 7 em diante, cada 3, 4 anos, a gente tem transformações maiores. Então, a gente não vai ter precisões assim, não, a criança está com idade cronológica da certidão, do dia que ela nasceu até hoje, temos 6 anos e 8 meses, mas eu avaliei aqui a parte motora está em 6 anos e 7 meses. Até porque, gente, 1 mês de diferença, se fosse possível ver isto. Para quem está com quase 7 anos de idade, é muito diferente de 1 mês de diferença para quem está com 4 meses de idade. Então, temos que olhar o todo e sempre fazer as devidas ponderações, ok? E daí a questão do atraso motor é um grande pepino. Por quê? Porque a literatura ela não tem uma definição padrão. Tem um artigo relativamente recente de Dornelas, Duarte e Magalhães que ele diz o seguinte para a gente. Apesar de não haver um conceito, né, um consenso sobre o conceito de atraso motor, vamos ler ali o que está escrito em vermelho. Entretanto, os estudos chamam a atenção para um fato em comum, de que algo não está indo bem com a criança, pois ela não segue a sequência esperada de aquisições importantes para o seu desenvolvimento. Então, ao longo dos estudos da humanidade, visualizou-se o que é mais ou menos esperado para a criança numa idade, em outra idade, respeitando-se as suas devidas individualidades. E quando a gente tem um atraso, a gente vê que algo não está indo bem, porque ela não está conseguindo acompanhar, eu já vi em vários momentos, e ela não está evoluindo em relação a si mesma e está ficando muito distante da curva esperada para as crianças da sua idade. E a questão do atraso motor, daí apenas para que vocês saibam, né? Existem números mais precisos para estudos científicos que dizem que ele pode ser leve, acompanhem ali nas cores verde, amarelo e vermelho. Quando a idade motora é até 33% abaixo da cronológica, é um atraso leve. Quando a idade motora é entre 34% e 66%, é um atraso moderado, e menor que 66%, né? É um atraso grave. Vamos pensar nisso, né? Se eu tenho uma criança que ela está com 1 ano de idade e começou o controle cervical agora, vamos pensar no primeiro ano de vida, e como tem muita mudança, é mais fácil se analisar. Então, com 1 ano, com 12 meses de idade cronológica, começou o controle cervical
que ocorre por volta do terceiro mês agora. Então, o que eu consigo enxergar ali naquele slide, né? A idade motora é de 3 meses, a idade cronológica é de 12 meses. Então, nós temos essa idade, a idade motora, nesse caso, vai corresponder a 25% da idade cronológica. Então, ela vai estar a 75% abaixo da idade cronológica. Então, isso é um atraso já considerado grave, ok? Embora isso não nos habilite a dizer que essa criança tem uma deficiência, que essa criança tem uma patologia, porque daí eu preciso fazer uma série de outras análises que dizem respeito à fixação, alteração de tônus, presença de outros reflexos, que não vem ao caso aqui para a nossa oficina, mas a gente tem de ter o conhecimento na educação física de saber o que é esperado, o que começa a ser atraso e quando que é a hora de eu rolar a bola no encaminhamento do quadro dessa criança ser avaliado por outro profissional. E a questão do atraso motor, a gente precisa estudar também, não é o escopo da nossa oficina, mas tem situações que geram risco para atraso. Situações pré-natais, perinatais e pós-natais. Lembrando que as pré-natais são as de antes do nascimento, as peri de durante e as pós depois. Mas se eu sei que de pré-natal aquela mãe teve diabetes, hipertensão, doenças sexualmente transmissíveis, como HIV ou sífilis, eu tenho muito mais condições de ter uma criança com comprometimento do seu desenvolvimento do sistema nervoso durante a gestação e que isso venha respingar no desenvolvimento das suas habilidades motoras e, consequentemente, do seu repertório motor. Então, nesse sentido, que o profissional da educação física é um profissional da saúde, porque ele deve ter a habilidade de analisar esse contexto, de conhecer essa criança, de investigar essa criança desde antes do seu nascimento e entender de que forma isso pode estar relacionado a um atraso motor. Tá? Direcionar o seu olhar para aquilo, talvez não ser um simples atraso, mas poder ser até uma alteração estrutural no sistema nervoso central. E eu quero ir fechando com vocês esses dois conceitos de marcos motores e de atrasos no desenvolvimento com o seguinte: quanto antes detecto um atraso ou um risco para atraso, maior é a chance de reverter. Tá? Depois de haver um atraso significativo, vai se tornar mais difícil reverter. E, por isso, na educação física escolar, isso também é assunto para outro curso, mas a gente pode dispor do uso de escalas. A gente tem escala de Denver, por exemplo, que é tido como padrão ouro para avaliar as crianças até ali a fase pré-escolar, e que ela vai dizer se a criança tem atraso ou não, em qual dimensão do desenvolvimento, se é de linguagem, se é cognitiva, se é física, se é motora, né? E ela vai poder dizer se a criança está no risco para atraso, ou seja, está começando a atrasar. Tá? E nos dá indícios palpáveis para chegar para uma direção e dizer, olha, eu avaliei, por exemplo, por esse instrumento, Denver é um dos exemplos, existem vários outros, a gente pode utilizar aquele que eu gosto mais, porque eu domino mais, me adequo mais, consigo aplicar melhor, mas também os instrumentos são feitos com base no público-alvo. Existem escalas para crianças menores, crianças maiores, crianças típicas, normais, crianças com alguma patologia. Então, essa seara das escalas ela é bastante ampla, mas é muitíssimo útil para nós que trabalhamos com a questão do desenvolvimento motor. Então, pessoal, chegamos àquele nosso famoso quadro onde vocês detectam que o nosso vídeo de hoje está encerrando. O que seria a nossa revisão? Né? Nós trabalhamos marcos motores e trabalhamos a questão do atraso. Os marcos motores a gente dividiu ali segundo a ótica de um dos maiores autores em desenvolvimento motor relacionado à educação física, que é o Gallagher, né? Em que nós temos entre 0 e 2 anos, o maior salto evolutivo, né, com o desenvolvimento de reflexos e mobilidade rudimentar. Entre 2 e 7 anos, o desenvolvimento de habilidades fundamentais. Entre 7 e 14 anos, o desenvolvimento das habilidades especializadas, né, que são já relativas às modalidades esportivas, as artes e por aí, as expressões rítmicas e por aí afora. Né? E após os 14 anos, temos a estabilidade do repertório motor, ou pelo menos espera-se que.
Com relação a atraso, na motricidade típica, a gente tem o conceito que precisamos saber o que é esperado para aquela faixa etária com que estou trabalhando, né? Preciso saber detectar esse esperado e ver se há algum risco para atraso, se há algum atraso motor, ter noção da importância da detecção precoce e também conhecer sempre no meu público-alvo qual é a fase seguinte, né? Por exemplo, extrapolando a área de desenvolvimento motor, mas se eu tenho uma criança que está no primeiro ano do ensino fundamental, eu preciso saber o que ela precisa estar sabendo para chegar no segundo ano. O que se espera no começo do segundo ano para trabalhar tudo isso ao longo do primeiro ano. E assim é o mesmo raciocínio para desenvolvimento motor, tá? E para finalizar, pessoal, eu queria pedir para vocês, e aqui eu até trouxe um cabo, porque o barbante não aparecia, que vocês peguem aquele pedaço de barbante que eu pedi no vídeo passado, de aproximadamente 1 metro de comprimento, né? E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai trabalhar estímulo, prática, repetição para gerar aprendizado e desenvolvimento, tá? Então, aqui estou até deixando as dicas por escrito. Com uma só mão, sem ajudar com a boca ou com outra parte do corpo, tá? Dar o maior número de nós que conseguir, primeiro com a mão dominante, ou seja, se sou destro, se uso a direita para escrever, eu vou trabalhar aqui e só com os dedos, tá? Posso até colocar a minha mão nas costas. Isso aqui é bom de fazer em sala de aula, porque daí eu vejo quando vocês estão de arte comigo. E vou utilizar, só que dá nó no cabo, tá bem pior do que no barbante. Vou utilizar uma só mão para ir fazendo nós. Mas com o barbante vai ser fácil, ó. Aqui já sairia um nozinho, ok? Com o barbante é super fácil. Mas não é tanto, né? Porque aqui é com uma mão só. Mas vocês vão conseguir fazer vários nós. Então, daí eu quero que vocês peçam a alguém ou vocês mesmos cronometrem 1 minuto, tá? Então, terminou, eu esqueci de colocar isso no slide, é para dar o maior número de nós que conseguir durante 1 minuto. Primeiro com a mão dominante, ou seja, se você é destro, escreve com a direita, vai começar com a mão direita. Se você é sinistro, esse é o nome, tá, gente? É o canhoto que escreve com a mão esquerda, vai começar com a mão esquerda. Bota outra mão nas costas, fica de pé, não ajuda com a boca e dá o maior número de nós possível. Terminou 1 minuto, conta os nós que fez com a mão dominante e vai fazer agora com a outra mão. Passou 1 minuto com a mão não dominante, com a contradominante, terminou, conte quantos nós conseguiu. Quando a gente faz isso em sala de aula, e eu já vou contar isso para vocês agora, porque depois eu não vou ter oportunidade de ver cada um de vocês depois que terminar de dar os nós. E eu peço para os destros irem fazer com a mão esquerda, todo mundo faz cara feia que não vai dar nada. E a maioria dos alunos do grupo consegue fazer mais nós com a mão esquerda do que com a mão direita. Por quê, gente? Por que vocês acham? Eu tenho 2 reflexões para deixar aqui com vocês. Primeiro, eu aprendi bem com a direita. O nosso sistema nervoso ele trabalha com padrões motores de movimento que ele consegue replicar e espelhar para o outro lado também. Então, eu já treinei, já aprendi. A minha esquerda já está começando com uma base neural de aprendizado motor melhor, tá? E a segunda é que existem pessoas que, de fato, executam melhor algumas atividades com o lado que é o contradominante, tá? E que se a gente extrapolar aí para outras realidades, muitos de nós têm vários talentos que, na realidade, desconhecemos, né? E então, nos nossos alunos, se você olhar aquele estudante e pensar... fizer qualquer pensamento de pré-julgamento ou de preconceito, ali não vai dar nada, veja como tal coisa, ali não vai desenvolver nunca. Não faça isso, a gente se surpreende, tá? Existem talentos
que estão escondidos, que vale, por isso que toda forma de estimulação vale a pena, que a gente, em muitas vezes, acaba colhendo muito mais do que acreditaria. Então, acabado o nosso momento filosófico, cenas do nosso próximo encontro, né? Que pretendo que será o último, e no nosso próximo encontro, lembrando que eu já vou lhes dar orientações para quem quiser receber a certificação por ter assistido às atividades da oficina e realizar a atividade final, poderá receber um certificado. Os acadêmicos do nosso curso poderão realizar a validação das 200 horas de atividades formativas complementares, então esse certificado poderá ser uma parte dessas 200 horas, e para os acadêmicos de fora poderão contar com essa certificação em currículo, ok? Então, as cenas dos nossos próximos capítulos. Vamos conversar sobre habilidades psicomotoras, sobre o brincar para a criança e sobre a relação entre o brincar, o desenvolvimento neuropsicomotor e a educação física escolar. Então, no nosso sumário, a gente vai fechar ali com a questão das habilidades motoras e o DNPM e as suas relações com o brincar. Deixo para vocês, gente, esse material de apoio, que é aquela revisão sobre o conceito e definições do desenvolvimento neuropsicomotor que utilizei durante a aula de hoje. Tá? Então, um artigo intitulado Atraso do Desenvolvimento Neuropsicomotor, Mapa Conceitual, Definições, Usos e Limitações do Termo, publicado na Revista Paulista de Pediatria. Tá? E então fica aí a sugestão de que vocês busquem esse material nos buscadores da rede e leiam como complementar ao nosso estudo de hoje. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O tema de hoje é um dos que eu mais gosto na questão da área do desenvolvimento neuropsicomotor. A gente se encontra no nosso próximo e último vídeo. Obrigada para quem chegou até aqui. Até mais. Tchau, tchau.